Bem, amigos da Rede AME, agora, página 138, capítulo 7, As Dádivas do Reino, livro Um Curso em Milagres, item 8, A Crença Inabalável. Nós dissemos que sem projeção não poderia haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Quanto mais a gente expande, mais amor há. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que sempre está em operação. A caneta da mão, porque eu gosto de escrever, tem que ser de lápis. É a lei pela qual crias e fostes criado. É a lei que unifica o reino e também na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual aquilo que valorizas de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, a depender em que consciência você está. Se você está na consciência crística, ela vai gerar para você abundância, mas se você está na consciência egóica, ela vai gerar para você escassez. Dependendo como tu escolhas aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Uma vez que você escolhe qual a lei está servindo você, você não tem como escolher se ela vai ou não manifestar-se na sua vida. Ela simplesmente se manifesta. Então, escolha a lei certa. Todas as mentes necessariamente ou estão projetando alguma coisa e, portanto, estão vibrando no ego, na lei da escassez, ou estão estendendo a bênção, estendendo o amor, estendendo a compaixão, estendendo a alegria, estendendo a felicidade, estendendo. E se a gente estende, a gente transborda, porque é assim que vivemos e toda mente é vida. Toda mente é vida. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches que o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. O ego, então, tenta persuadir-te de que ele, o ego, pode libertar-te do conflito, contanto que você não desista do ego e não te se libertes. Usando a sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da tua mente para outras mentes, em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livras do problema. Existem dois erros principais envolvidos nessa tentativa. O primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. Qualquer tentativa de manter parte dele e livrar-te de outra parte não significa realmente nada. Realmente, um conflito, como é que você se livra da metade do conflito e deixa a outra metade? E como é que você expande, compartilha o conflito? Lembra-te de que um professor conflitado é mau professor e ele também é mau aprendiz.
As suas lições são confusas e o valor de transferência que elas têm é limitado pela tua confusão. O segundo erro é a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a ao outro. Ah, eu não gosto disso não. Vou embalar para presente e vou mandar para Ana. Não existe isso. Você não pode, eu não gosto da raiva, então eu vou doá-la para alguém. Dando-a, tu a mantens, porque essa é a forma de mantê-la. É que assim, dentro desse entendimento de que é dando que se recebe, não tem como você se livrar daquilo que você dá. Muito pelo contrário, quando você dá, você também expande. Você dá e, ao mesmo tempo, você recebe. Ou você tá com alguma coisa no cabelo? Ah, você tá de máscara, desculpe. Desculpe. Eu olhei assim rápido, eu vi um véu assim, eu disse, oxe, viajei. Desculpe. O fato de acreditares que vendo-a do lado de fora de ti, a excluístes do que está dentro é uma completa distorção do que seja o poder da extensão. Isso é interessante, às vezes a gente diz assim, hoje, por exemplo, no atendimento, então, eu não gosto de pessoas porque pessoas são más, porque pessoas são ingratas. Você não tem como estender a maldade, a ingratidão para o outro se não tiver em si. Porque na hora que você estende para o outro, você está estendendo de algum lugar, de você mesmo. Então, quando a gente diz, fulano me incomoda porque ele é irritante, a irritação está dentro de você. Fulano é impaciente. Nossa, ele quer estar sempre certo, todo impaciente. Faz parte de você aquela impaciência, aquela necessidade de estar sempre certo. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam, acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzir-se nelas de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixam as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. Sabe aquelas pessoas que têm o costume de colocar a culpa sempre em espíritos? Não, mas é algum espírito que está fazendo eu agir assim. Não, foi algum espírito que fez eu agir. Não, porque eu não sou assim. Não. Então, não dá. Olha de frente. Tu não podes perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la acerca de ti mesmo. Para isso não há saída, porque é impossível fragmentar a mente. Fragmentar é quebrar em pedaços e a mente não pode ser atacada nem atacar. A crença em que ela pode, um erro que o ego sempre comete, está por trás de todo o seu uso da projeção. Ele não entende o que a mente é e, portanto, da tua mente, porque o ego é crença perdão. Ele não entende o que a mente é, portanto, não entende o que tu és. Apesar disso, a existência do ego depende da tua mente, porque o ego é crença tua. Uau! O ego é uma confusão na identificação. Não tendo nunca tido um modelo consistente, ele nunca se desenvolveu de maneira consistente. É um produto da aplicação indevida das leis de Deus por mentes distorcidas que estão usando o seu poder de forma equivocada. O seu poder de criador está sendo usado de forma equivocada quando percebe projeções e não extensão.
quando percebe ego e não centelha, quando se limita a uma consciência egóica e se faz valer na sua vida a lei da escassez, em vez de se estender na consciência crística e manifestar a abundância. Isso tudo são as aplicações das leis de Deus nas nossas vidas, porque somos seres poderosos. Basta apenas a gente escolher aplicar as leis de Deus da forma correta em nossas vidas, porque esse poder também nos cabe. Esse poder nós temos e é nosso, porque somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Fazer uma pergunta aqui, Sônia. Quem sois vós? Eu sou Deus. Lu, quem sois vós? Ai, congelado. Ai, Lu caiu. Mênfis, quem sois vós? Ah! Muito bem! Eu sou Deus. Eu sou filha de Deus. Filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, Deusinho é. Eu sou Deus, você é Deus, somos Deus. Vamos criar baseado na aplicação correta das leis de Deus. Vamos parar de criar as aplicações equivocadas das leis de Deus. Não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente. E como tu o fizestes por acreditares nele, da mesma forma pode dissipá-lo, retirando a tua crença nele. Uau! Vamos lá, gente? Vamos retirar a crença? Vamos lá. Como é que eu faço isso, Criador? Ah, Criador de meninas, vocês me permitem que a crença de que o ego existe seja agora dissipada, finalizada, cancelada, removida de todos os níveis de crença e resolvida no nível histórico e substituída pela crença. Só a consciência crística é real. Quem permitir é só falar sim. Que essa nova crença de que só a consciência crística é real e que somos seres crísticos, somos o Cristo porque somos filhos de Deus e somos Deus. Vocês me permitem que toda essa nova crença e essas sensações de sermos o ser crístico que somos sejam agora instaladas em todos os níveis de crenças, em todas as áreas da vida de cada uma de nós, de quem aceitar, de todos os nossos átomos, moléculas, células, memórias celulares, pensamentos, sentimentos, comportamentos, diálogos mentais e palavras. Se vocês aceitarem, é só dizer sim.
Não projetes a responsabilidade pela tua crença no ego e em mais ninguém, ou perseverais a crença. Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terás deixado de lado toda a raiva e todo o ataque, pois esses vêm da tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Mas tendo aceito esses erros como teus, não os mantenha. Entregue-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possa ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos desapareçam na tua mente, da tua filiação como um todo. O Espírito Santo vai ensinar-te a perceber o que está além da tua crença, porque a verdade está além da tua crença e da sua percepção é verdadeira. A percepção do Espírito Santo é verdadeira. Então vamos lá? Vocês me permitem que o Espírito Santo agora ensine a todos nós a perceber o que está além da crença que acabamos de liberar, para que a verdade que está além desta crença, a verdade inabalável e a própria percepção do Espírito Santo, que é a verdadeira, seja agora manifestada em todas as nossas células, em todas as nossas memórias celulares, em todos os nossos níveis de crença, em todos os nossos ser, todo o nosso ser, em todos os nossos campos, em nossos diálogos mentais, pensamentos, palavras, comportamentos e sentimentos. Se vocês me permitirem, basta apenas dizer sim. Jesus! Que coisa maravilhosa, viu? O ego pode ser completamente esquecida a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável e ninguém pode manter uma crença que tenha julgado inacreditável. Quando mais aprenderes sobre o ego, mais reconheces que não pode acreditar nele. Aquilo em que não se pode crer não se pode ser compreendido, porque é inacreditável. A falta de significado da percepção baseada no inacreditável é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois foi feita pela crença. Todo o propósito deste curso é ensinar-te que o ego é e será para sempre inacreditável. Tu que fizestes o ego acreditando no inacreditável. Não podes fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitares a expiação para ti mesmo, estás te decidindo contra a crença em que podes ser sozinho. Assim, dissipando a ideia da separação e afirmando a tua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente como parte de ti.
Essa identificação está além da dúvida, assim como está além da crença. A tua integridade não tem limite, porque o que é tem que ser infinito. Agora nós somos, e se nós somos infinitos. Item 9, a extensão do reino. Só tu podes limitar o teu poder criativo. Mas a vontade de Deus é liberar-te. Fomos liberados, porque Deus já nos liberou. A vontade de Deus não te privas das tuas criações, assim como ele não privar-te-ia das próprias criações deles. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás te negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do espírito, porque é assim que Deus o criou. Quem sois vós, Ana? O regulatório atraiu empresas do infinito. Mas em cada 5 brasileiros. É Deus. Quem sois vós, Memphis? Então, saída de esgoto para metade dos cidadãos. Quem sois vós, Sônia? A conta de saneamento de uma pluvial. Quem só conseguiu Nós somos Deus. Deus. Nós somos Deus. Barato tem muito. É complicado. Nós somos igualzinhos a como Deus nos criou. Como Deus nos criou foi ser perfeito, perfeito. Seres santos, nós somos santos. Seres criadores, poderosos, ilimitados, infinitos. Foi assim que ele nos criou. Abundantes, saudáveis, prósperos, amorosos. Ele nos criou assim. E nada, nem ninguém é capaz de tirar aquilo que Deus já fez. Já está feito. O máximo que a gente pode fazer como seres poderosos e criativos que somos é criar o oposto na nossa vida, acreditando no ego, acreditando na escassez, acreditando no ataque, acreditando no que não existe, acreditando no medo, coisas que são irreais, porque como ele mesmo diz, só o amor é real e tudo diferente do amor não existe. E se não existe, não foi criado por Deus. E se não foi criado por Deus, está na hora de abrir mão, deixar aí. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo mediador entre eles, sempre a favor do espírito. Quem é aqui o espírito? O Cristo. Esse livro todo, ele, é para que a gente aprenda a manifestar o Cristo. Nós somos filhos de Deus. E Deus tem apenas um filho, que é o Cristo. Se nós somos um, quem é esse um que nós somos se somos filhos de Deus? Nós, todos nós, somos o Cristo. E o nosso propósito aqui nesta vida é expressar o nosso Cristo. E quando nós, sim, conseguirmos isso, aí a nossa consciência crística, que é o que somos, se manifesta. E podemos, então, entrar no reino, que é uma dimensão, a consciência elevada do nosso ser. E para isso, como já foi dito pelo livro, não é necessário morrer, porque a morte não existe. Não é necessário sair da terceira dimensão, porque
Não é necessário. Se você quiser estar na terceira dimensão e se conectar ao momento que você quiser, a quinta dimensão, a consciência crística, o reino dos céus, é perfeitamente possível. E é o que tantos e tantos metafísicos fazem. Ficam aqui, sabendo como estar lá, para ajudar a quem ainda aqui não consegue chegar lá. Esses são os verdadeiros professores de Deus e mensageiros de Deus, que também faz parte desse livro. E o que nós queremos ser? Mensageiros, professores, seres que vão conseguir estar no mundo, mas não ser do mundo. Essa é a mágica. Esse é o lindo caminho. No meu ponto de vista, é claro. Cada um vai ter a sua jornada, o seu caminho, mas esse, para mim, é sensacional. Vamos lá. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, ok? Para o espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja alguma parte da qual esteja excluído. O espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria consciência, assim como está incluída em Deus. O poder de toda a filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tomando as criações do Espírito e tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e igual em perfeição. Gente, somos perfeitos, para com isso. De imperfeito, pecador, de nascença, nada! Filhos do fruto proibido. Quem? Não sou eu. Tô logo avisando que esse negócio de fruto proibido não foi comigo. Foi uma galáxia muito distante, mas comigo não. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus. E qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo o que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte de Deus e compartilha com Deus o que Ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto de sacrifício. O que tem que ser estendido. Gente, vocês já botaram na vida de vocês o hábito de abençoar tudo? Foi na rua, comprou um chiclete na barraquinha, Deus lhe abençoe. Falou com o atendente de telemarketing, desligou antes de desligar, Deus lhe abençoe. Passou um zap pro moço do pão que vai entregar o pão na sua casa, Deus lhe abençoe. Estender a bênção de Deus. Quanto mais bênção a gente dá, ainda que no início talvez seja para muitos automático, isso passa a ser natural. Tem uma amiga minha que diz assim, viu? Como é mesmo, Bia, que você fala? Deus lhe abençoe. Ela, eu tenho que fazer isso também. Ei, fale, Memphis. Ô, Bárbara, poderia falar eu lhe abençoo? Pode. Você é Eu sou Deus? Deus. Você está estendendo a bênção. É um hábito falar Deus lhe abençoe. Esse hábito eu tenho, não vou mentir. Sempre. E isso é de anos, gente, não é de agora não. Isso deve ter mais de 20 anos, isso aí enraizado nas minhas células. Eu faço isso de forma natural. Mas é a mesma coisa de eu te abençoo. É que ao ouvido de quem ouve, se ele não entende o que somos, se ele não entende sequer quem ele é, talvez isso seja ofensivo. Tem uma passagem muito bacana que Cristo diz assim, ó.
existiam vários mandamentos, né? Mais de 30 mandamentos na Torá que Moisés fez, né? E um dos mandamentos era de que você não pode comer a comida sem lavar as mãos. Era um mandamento. E aí eles estavam, Jesus e os apóstolos, caminhando por vilarejos e levando as boas novas, né, o evangelho. O significado da palavra evangelho é boas novas. E levando as boas novas para todas as regiões ali vizinhas e coisa e tal. E eles estavam com fome. E aí eles adentraram a área de milharal. E os fariseus, que ficavam ali atormentando, né, para ficar dizendo que Jesus era filho de Beelzebul e não do Criador, e não de Avé, mas tem um nome em português que agora eu não estou lembrando, enfim, e não de Deus, eles ficavam seguindo, né, para ver o que eles faziam. Em determinado momento, nesse milharal, Jesus disse: sirvam-se. É a abundância de Deus, então sirvam-se. Todos com fome, eles pegaram milho e comeram. E aí os fariseus caíram matando em Jesus porque não lavaram a mão. Eu não me lembro exatamente qual foi a frase, como foi, eu estou contando a história da forma como eu me lembro da história, então assim, o que ficou registrado nessa história é que, na verdade, tudo nos é permitido. O que não nos convém, como Paulo diz, é gerar ofensa ao outro. Entende? A gente é aquela questão de o meu limite, o meu direito acaba quando começa o seu. E às vezes, falando que eu te abençoo, as pessoas têm uma concepção de que quem pode abençoar o outro é o maior de idade, é o ancião. Então, se você chegar para um senhorzinho da rua que acabou de lhe fazer uma prestação de serviço e disser eu te abençoo, talvez ele se sinta ofendido. Porque é as crenças que ele carrega. E quando a gente diz Deus te abençoe, você não está ofendendo a crença que ele carrega e ele está aceitando de coração aberto aquela bênção de Deus. E, na verdade, é você que está dando. Entende? Então, tem esses detalhezinhos que não são limitações, são apenas aceitação do limite do outro. A aceitação da consciência em que encontra-se a consciência do outro. Aceitar o outro sem julgar, sem criticar. Não adianta, não dá para chegar num outro que ainda acredita nessas coisas e dizer, vem cá que eu vou lhe ensinar que você é Deus. Ele vai dizer, tá de rete, não sei o que. Entendeu? Então é aceitar. Não tem jeito, é aceitar. E quando a gente começa a aceitar, a gente percebe que o aceitar, ele vai além do perdoar. Mas isso é uma conversa para outros capítulos. Vamos lá. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. O espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que Deus é. Gente, estender Deus, estender. Deus se manifesta como? Através de nós. Estenda a energia de Deus por onde passa. É estender Deus, é maravilhoso. A extensão do que é Deus é a única função do Espírito. A plenitude do Espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão.
Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Porque no ego é assim, se você der, você fica sem. Então não dá para estender, não estenda, segure, apego. O ego criou o apego. O ser que somos, o Espírito, Cristo, é quem fala em desapego. Porque quanto mais você dá, mais você estende, mais você recebe. Aquilo que você dá fica em você e no outro. Quando você dá um beijo, você... Ah, eu vou dar um beijo, Soninha. Pronto, acabei meus beijos. Eu não posso mais dar beijo de ninguém. Ai, Deus. Bloqueia, portanto, o ego, bloqueia, portanto, a tua alegria, de modo que tu te percebes como não sendo pleno, a não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade, assim como o fato de não estares cientes de que teu espírito não interfere como o que ele é. Gente, isso daqui é fantástico. Olha para sua vida, não está gostando de como ela tá? Você que criou. Ah, eu não criei isso não. Tá escrito. Ó. Não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações. Tapa na cara. Mas isso de não conhecer as suas próprias criações não pode interferir com a tua realidade. E qual é a tua realidade? Quem é você? Você não é Deus? Então você é criador. Criador da tua realidade. Assim como o fato de não estares cientes do teu espírito não interfere com o que ele é. Se você não está ciente do Cristo que você é, de jeito nenhum, o fato de você não se reconhecer como Cristo, o Cristo deixa de ser Cristo. Ele continua lá esperando que você perceba a sua verdadeira identidade. E olha que passa anos, viu? E séculos, e milênios, e ele está lá esperando que você perceba qual é a sua verdadeira identidade. O reino está se estendendo para sempre, porque está na mente de Deus. Por isso que diz que o universo é expansivo. Tu não conheces a tua alegria porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude, necessita que o milagre da sua integridade desponte para ela, sobre ela, para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. As tuas criações são protegidas para ti, porque o Espírito Santo que está na tua mente tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele, o Espírito Santo, o faças. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações... Eita, que os cachorros agora querem dar beijo. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para filiação como o todo. Tu não falhastes em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto, não falhastes em garantir para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre.
como foi sua vontade, a vontade de Deus, que tu a tivesses para sempre, ele te deu os meios de mantê-la. E assim tem feitos. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Como a plenitude de Deus, ela se estende para sempre e em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria a alegria perfeita e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Seja confiante em que nunca perdestes a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são a expressão dessa confiança. Eles são reflexo tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluístes o todo. Ok, minha gente. Vamos parar aqui hoje, please. E aí a gente entra no próximo, em o estado de graça, a confusão entre dor e alegria e o estado de graça. E aí a gente encerra o capítulo 7 e começa o capítulo 8. Bom, tudo que a gente tem falado, para mim, tem sido, na verdade, entender o que Um Curso em Milagres tem falado e ouvir o que os Abrians têm dito sobre vibração no livro Peça e Será Atendido, que a gente está fazendo às quintas-feiras lá no Instagram da AME e aqui no YouTube também, para mim são complementares. Enquanto que um está ali falando da forma frequencial como a gente faz com que as nossas criações se manifestem, o outro está falando da forma espiritual, que, na verdade, a gente está em uma única língua. Somos energia, e energia é espírito, e essa energia emana vibração. Quando a gente alinha o nosso ser humano, o ser humano com o ser ascendido, alinha essas vontades, aí a gente tem um ápice máximo de realizar aquilo que verdadeiramente nós somos. Manifestar a nossa verdade inabalável. Não é assim? Minha gente, uma excelente semana para vocês, viu? Vou deixar aqui, daqui a pouco eu coloco o link no grupo para as meninas que não vieram. E a gente se encontra na sexta-feira. Certo? Soninha, um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Sexta-feira. Até sexta-feira. 2 semanas atrás. A família vai receber orientação para administrar 2 quiosques. Vou parar aqui a gravação. Beijo, pessoal do YouTube. Até sexta.